os conteúdos principais, os conteúdos principais que caem no Enem. E para mim, não é nem minha surpresa, não, porque a gente trabalha para vocês, a gente trabalha com vocês, ensina para vocês, já pensando assim nos frutos que a gente quer que vocês colham lá na frente. E a gente trabalha pensando nas provas externas que vocês fazem. No início era o SPAES, agora é o Enem. Pois bem, os três conteúdos que ele enfatizou foi justamente os conteúdos que a gente trabalhou com vocês nesse ano. O primeiro conteúdo que ele falou foi esse, foi as funções da linguagem, que engloba os elementos da comunicação, tá certo? O segundo foi os gêneros textuais que nós estudamos bastante no início do ano. E o terceiro conteúdo foi os tipos textuais. Os tipos textuais, gente, são a narração, a dissertação, a descrição, o texto injuntivo, o texto narrativo e o não narrativo, que a gente estudou também no período passado. Então, são conteúdos que vocês estão vendo e que, gente, com certeza cai no Enem, tá certo? Vamos lá sem muita delonga, porque tem muita coisa para a aula de hoje. Para somente uma hora, eu acho um pouquinho. Hoje está bem simples. Só um instante, gente, porque isso aqui é um probleminha. Ah, desculpa, bem na hora da aula. Vamos lá. Então, ó, hoje o conteúdo, ele tá bastante simples, tá certo? Eu quero que vocês compreendam ele, tá bom? Vocês não podem terminar o mês de novembro sem entender os elementos de comunicação e as funções da linguagem, certo? Aí eu quero que alguém me responda o que é o emissor. A gente já começou a estudar esses elementos da comunicação desde o início de outubro. Eu quero saber o que foi que já ficou na mente de vocês, o que foi que vocês já conseguiram compreender sobre esses elementos da comunicação. Quem é o emissor? A Gabi disse aqui que é a pessoa que emite a mensagem. O emissor, acho que é uma das coisas mais simples que para entender. Emissor vem de emitir. E emitir é você fazer uma mensagem, tá certo? Você escrever, você digitar, você falar, ou seja, você enviar uma mensagem para alguém. O emissor, desliguei o microfone sem querer. Então, ó, o emissor ou destinador é alguém que emite a mensagem, alguém que envia a mensagem, tá certo? Está claro para todo mundo? Vamos para o próximo. E o receptor? Nós temos o emissor, que é aquele que envia a mensagem. Quem é o receptor? Isso também é simples. Alguém aí? Pronto. O Joaquim disse que é aquele que recebe a mensagem. Se eu mando uma mensagem, alguém tem que receber. Se eu digito no WhatsApp, alguém tem que ler aquela mensagem, ou alguém tem que ouvir aquele áudio. Toda mensagem que é enviada, a gente não vai falar para o Léo, não, né? A gente vai falar, é o Léo, né? A gente vai falar para alguém, a gente quer que alguém ouça o que a gente está falando, tá certo? Ou escrevendo. Então, o receptor é aquele que recebe a mensagem. Ó, o receptor também é chamado de destinatário, tá certo? Ou seja, aquele a quem se destina a mensagem, aquele a quem a gente, aliás, aquele que recebe a mensagem. E o que é o código? Hein, gente, o que é o código? E daí complicou um pouquinho. A gente vai lembrar. Não envia e nem recebe. Gente, o código são os sinais, muito bem, os sinais usados, tá certo? É o conjunto de todos os sinais. Tia Francilene, oi, tia Eugênia. Oi?
Tem uma Diga pessoa que no tem nada. grupo pedindo para a senhora aceitar. Mas não apareceu aqui, não. Pede pra pessoa coisar de novo, mas não apareceu aqui, não. Tô, tá aparecendo, eu tô aceitando. Pede pra Tá pessoa bom. tentar outra vez. Gente, o código, ele é o tipo de língua que a pessoa está utilizando para se comunicar. É a língua falada, é a língua escrita, é gestos, é imagens, tá certo? O código é a língua que a pessoa utilizou. E como assim a Gabi falou em signos? Olha, é importante você entender o que é signos, tá certo? Os signos, eles, o conjunto deles é o que forma o código. Como assim? Ó, todas as letras são signos, todas as palavras são signos, o conjunto de imagens, certo? E daí que o Laeno acabou de fazer, ó, são signos. Muito bem, Laeno. Ele colocou no chat. Gente, ó, signos são tudo que a gente utiliza para poder se comunicar, tá certo? Que a gente utiliza para poder formar a língua que a gente está se comunicando. Um sinal de exclamação, ele é um signo. Essa frase aí que está no slide, ó, o que é o código e o sinal de interrogação? Todos aí são signos, tá certo? O conjunto dos signos é o quê? É o código. E o que é o código? O código é a língua. Eu preciso saber se vocês entenderam. Quem não tiver entendido, gente, pode dizer, ó, professora, eu não entendi. Explique de novo, tá certo? Vamos lá, então eu vou Sim, falar para vocês decorarem, tá certo? Código é a língua que a gente utiliza, tá certo? O código é a língua que você utiliza para poder se comunicar. Eu estou me comunicando agora através da língua falada, só que essa língua falada, ela é o português. Isso, tipo o português, sabe? Muito bem. Então, ó, a língua portuguesa que eu estou utilizando nesse momento é o código que eu estou utilizando para poder me comunicar com vocês. Só que eu quero que vocês memorizem também, entendam isso que a Gabi falou, que a Gabi falou que era signos. O código, ele é formado pelo conjunto de signos. Como assim? A língua portuguesa, ela é formada por palavras, tá certo? E essas palavras, por sua vez, são formadas por letras. Então, letras e palavras são signos, tá certo? E esses signos, o conjunto de todos eles, forma o código. E aí? Tudo ok? Ó, então, o código é formado por um conjunto de sinais. Esses sinais é o que eu acabei de falar? Tem um nomezinho bonitinho para ele no português. Qual é o nome? Sinais seria os o quê? Eu falei isso, Gabi. Os sinais são signos, tá certo? O código é formado por um conjunto de sinais organizados de acordo com determinadas regras, em que cada um dos elementos tem significado em relação com os demais. Pode ser a língua oral ou escrita, pode ser os gestos, pode ser imagens, ok? Vamos para o próximo. E o que é o canal de comunicação? O canal de comunicação é o canal por onde a pessoa se comunica. E aí? E aí, o que é o canal de comunicação? Tipo, uma carta, internet. Tudo bem. Então, não... Se eu fosse colocar isso em conceito, o que seria o canal? Alguém conceitue o canal para mim. Gabi, eu vi a resposta da Ana, a Gabi no chat, mas aí eu quero que vocês respondam isso daqui para poder fazer um comentário sobre o comentário dela. Gente, ó, o canal de comunicação é por onde a pessoa se comunica. Esse seria o conceito. Canal de comunicação é o meio pelo qual a pessoa está se comunicando com outra. Pode ser um pedaço de papel, como uma carta, como a Gabi falou.
Pode ser a internet, como, acho que quem falou foi a Vitória, se eu não me engano, como a Vitória falou. Então, o canal de comunicação é por onde a pessoa se comunica. O Laeno colocou telefone, não foi? Se eu estou fazendo uma ligação, tá certo? Uma ligação por crédito, né? Então, o meu canal de comunicação vai ser o celular, tá certo? O telefone. Se eu estou fazendo uma ligação, mas é pelo WhatsApp, o meu canal de comunicação é o telefone também, mas poderia vir com uma opção, por exemplo, a internet, tá certo? Então, o canal de comunicação é por onde a pessoa se comunica, tá certo? Canal de comunicação é o quê? Só para a gente decorar, o canal deve garantir o contato entre o emissor e o receptor. Pode ser físico ou virtual. Então, canal é um meio que garante que duas pessoas vão conseguir se comunicar. Pode ser físico. Se eu estiver falando pessoalmente com qualquer um de vocês, então é físico, né? Pode ser através de carta, também vai ser o quê? Físico, né? A carta a pessoa vai receber, vai pegar nela, né? Então, físico. O virtual é através da internet, tá bom? Não esqueci do comentário da Gabi, não. Vou só terminar que aí eu comento, porque é muito importante o que ela comentou também. E o que é a mensagem? O que é a mensagem? A mensagem é bem simples. Até porque o nome já diz tudo. Eu quero que vocês conceituem ela para mim. Laine, explique melhor esse negócio de envio. Pronto, o Eduardo colocou que é o conteúdo transmitido, gente. A mensagem é tudo que está sendo transmitido, sem mais nem menos. Nessa frase aqui, ó, o que é a mensagem? Essa é a mensagem, tá certo? As palavras que estão sendo escritas é a própria mensagem, tá certo? Aqui no conceito, ó. Mensagem é o objeto da comunicação, é constituída pelo conteúdo das informações transmitidas. A mensagem é tudo isso daí que está nesse slide aí. A mensagem é aquilo que propriamente está escrito, tá certo? Essa é a mensagem. O que é o referente? Alguém conceitue para mim? O que é o referente? Quando a gente fala assim, mulher, tu tá se referindo a quê mesmo, hein? O que é esse referente? Notícia. A Vitória colocou que é a notícia. Mas toda notícia, é só a notícia que é o referente? Lá botou que é algo, alguém. O que é o referente? O Eduardo colocou que são os acontecimentos. Mas alguém se arrisca a dizer o que é o referente, a conceituar, porque estão dando exemplos. Eu queria que vocês conceituassem e dissessem o que é o referente. Pode ser com as palavras de vocês. A Vitória disse que são fatos. Gente, ó, o referente é o assunto que está sendo tratado. A nossa aula aqui, qual é o assunto? Eu estou falando sobre várias coisas aqui, tô falando sobre referente, estou falando sobre receptor, estou falando sobre o emissor, o canal, mas se eu fosse resumir toda a nossa aula para dizer qual é o assunto, eu diria que o assunto são as funções da linguagem e os elementos de comunicação. Então, o referente é sobre o que eu estou me referindo na minha fala. O referente é o assunto que está sendo tratado. É como se você fosse resumir, certo? Tudo que você está falando em uma única frase, certo? Então, o referente, decore isso, referente é a mesma coisa de assunto. É sobre o que você está falando, tá certo? Referente é a situação aos quais a mensagem se refere, tá certo? Pode dizer respeito aos aspectos do mundo textual da mensagem. Em outras palavras, referente é a mesma coisa de assunto, tá certo?
Antes de corrigirmos a atividade da semana passada, essa é a de inglês, tá bom? Hoje não temos aula de inglês, então eu vou corrigir aqui nesta aula. O comentário da Gabi. A Gabi falou que entende a explicação muito bem, e eu percebi isso, e isso é comum de muitos alunos, certo? Na hora da explicação, que o professor está ali destrinchando bem, bem bonitinho, bem esmiuçando, tá certo? A gente compreende bem direitinho. Quando vai fazer as questões, e eu percebi que principalmente as questões do Enem, certo? A gente acaba tendo um pouco de dificuldade. Por quê? Porque a professora, aqui no caso eu, quando estou explicando para vocês, eu não uso somente a língua própria da disciplina de português. Eu acabo falando com a linguagem mais informal, certo? Para vocês poderem entender. Lá no Enem, por exemplo, não vai dizer o que é signo, não vai explicar, não, vai vir só lá a palavra signo. É por isso que o meu trabalho serve para fazer vocês entenderem, aí vocês vão ter que memorizar o que é um signo, por exemplo. Só para saber se vocês memorizaram o que é signo mesmo, hein? Alguém, por favor, diga o que é signo. Nem que seja só dando exemplo. O que é o signo? Pronto, signo. O conjunto de sinais, na verdade, vai ser o quê? O código, certo? Os signos vão ser os próprios sinais. Os signos, gente, são as letras, são os sinais de pontuação, são as imagens, certo? São as palavras. Os signos é aquilo que forma a língua, tá certo? E a língua é o código. Então, gente, ó, no Enem, como é que vocês vão fazer para não ficar difícil? Vocês vão ter que ter um nível de abstração muito grande. Como assim abstração? Vocês vão ter que refletir bastante, porque é isso que é o aprender. Eu aprendo de verdade, né, quando eu decoro só as coisas, não, tá certo? Eu aprendo de verdade quando eu uso tudo aquilo que eu memorizei, que eu decorei, e a partir de tudo aquilo que eu tenho na minha mente, eu sou capaz de resolver uma questão, tá certo? Então, isso daí como é que vai acontecer? Isso vai acontecer através de muito treino, gente. E estudar é treinar. Quando eu era aluna, eu já falei isso até em sala de aula. Eu sei que eu estou conversando, mas é porque o importante, gente, não é só vocês aprender o conteúdo, não. É importante também a gente trabalhar essa questão do emocional de vocês, tá certo? Essa questão da autoconfiança. Por isso que eu estou parando um pouquinho a aula e vou falar sobre isso. É, Quando eu estudei com aquela professora Isoneide lá do Adriano Nobre. E ela sempre falava uma coisa que eu sempre gosto de repetir, porque isso me ajudou. É, a gente aprende fazendo muita atividade. A gente aprende treinando bastante, tá certo? Então, não façam só as atividades da escola, não. Procure baixar questões na internet, vocês mesmos, questões com gabarito, e vocês treinem bastante. Aquele simulado serviu como um treino, essa atividade serve como um treino e tantas outras situações, tá bom? Eu precisava dizer isso, que vocês precisam criar autoconfiança também para poder fazer a prova. Então, vamos lá corrigir a atividade. O pai conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasado para o jantar. Nessa situação, podemos dizer que o canal o canal é o pai, o canal é a filha, é os fios de telefone, é o código ou é a fala? E aí? O Vitor colocou a C, os fios de telefone. Alguém concorda com o Vitor, do terceiro B? A Larissa também falou que é o C. E aí? Todo mundo concorda? Ana Paula. Gente, o canal, como a gente pôde ver, é um meio pelo qual as pessoas estão se comunicando. E eles estão se comunicando por onde? Pelo telefone. Então, a resposta é a letra C. Parabéns aí a quem acertou, tá certo? Bora lá para a segunda. Uma pessoa é convidada a dar uma palestra em espanhol. A pessoa não aceita o convite, pois não sabia falar com fluência a língua espanhola. Se esta pessoa tivesse aceitado fazer esta palestra, seria um fracasso, por quê? Letra A pessoa não dominava os signos. B, não dominava o código. Não conhecia o referente. Não conhecia o receptor. Não conhecia a mensagem. Aí, o Eduardo e o Caio colocaram a B.
A Gabi, o Vitor, Larissa, a Aurilane, Vivi, Vitória, muito bem. Todos falaram A, B. E o que é mesmo o código? Quero saber se vocês memorizaram. O que é o código? Se ela não dominava o código, ela não dominava o quê? A língua portuguesa. Isso, a língua, que no caso não é bem a portuguesa, não, mas é a língua. Qual era a outra? Me esqueci. A espanhola. Tá certo? Tá A aqui, ó. Ela espanhola. não. Pronto, mas valeu, era isso aí mesmo que eu queria ouvir de vocês. Ela não dominava a Professora, língua pela qual ela iria fazer a palestra, que era a língua espanhola. professora, O eu tenho uma código, dúvida. diga. Por exemplo, eu vou colocar a língua portuguesa. É necessário também envolver a língua de sinais ou posso colocar um ou outro ou os dois? Os sinais, quando eu junto várias palavras, certo? E no meio dessas palavras tem vírgula, tem sinal de exclamação, tudo isso daí, certo? Quando eu junto tudo isso daí, eu tenho um código. Mas se eu for analisar um por um, por exemplo, uma vírgula, uma palavra, e nessa palavra, cada letra delas, essas coisas separadas são signos. Tá entendendo? Separadamente, cada elemento da língua portuguesa, da língua espanhola, são signos, separadamente. Mas quando eu junto todas as palavras, os sinais de pontuação, certo? Eu tenho o código. Entendeu, Gabizinha? Entendi, professora. Pronto. Obrigada. Então, no caso aqui, a moça não dominava o código, porque ela não dominava bem toda a língua espanhola, tá certo? Letra B, parabéns quem acertou. C não, terceira. Um guarda de trânsito percebe que o motorista de um carro está em alta velocidade. Faz um gesto pedindo para parar. Provavelmente o gesto que ele pediu foi com a mãozinha assim, né? Para parar, tá certo? Nesse trecho, o gesto que o guarda faz para o motorista parar, podemos dizer que é o quê? O gesto que ele utilizou. É o código que ele utiliza? É o canal que ele utiliza? É quem recebe a mensagem? Quem envia a mensagem ou é o assunto da mensagem? Esse sinalzinho aqui. Ele é o quê? Ele é o código, o canal, a mensagem em si, é quem envia ou quem recebe. E aí? O sinal que ele utilizou, certo? O gesto, aliás, envolve os sinais, mas aí não temos os sinais. Qual seria a opção que mais se aproxima de sinais? Letra A, muito bem. Todo mundo que colocou a letra A está de parabéns. Ele utilizou o código que é formado por gestos, e o gesto seria um sinal, tá certo? Portanto, letra A. Quarta, a mãe de Felipe sacode levemente o chama. Felipe, está na hora de acordar. Isso aí está destacado em letra maiúscula. Isso é o emissor, é o código, é o canal, é a mensagem ou é o referente? A Larissa colocou o A. O A é o emissor é aquele que recebe a mensagem. Tudo isso daí, ó, Felipe está na hora de acordar. Essa frase aí todinha. O Vitor colocou o D, que é a mensagem. Ó, quem é o emissor aí? Quem é? Quem é que está escutando a mensagem? Responda para mim quem está escutando a mensagem. Quem está escutando a mensagem é o Felipe, né, Vitória? Muito bem. Então, o emissor é só o Felipe, tá certo? O código utilizado, qual foi aí? O código utilizado pela mãe do Felipe para falar com ele? Qual foi o código? É a língua portuguesa, a fala, tudo tá certo. Professora, Se qualquer um dos dois aparecesse como opção, tanto língua professor portuguesa como Felipe é receptor, professor. como é, Eduardo? Felipe é o receptor, não é não? Obrigada. Realmente, viu? O emissor é quem emite a mensagem, quem emitiu a mensagem foi a mãe do Felipe. Obrigada, Eduardo. Tá prestando atenção, viu? Desculpa aí. Então, ó, o emissor é aquele que emite a mensagem, que é a mãe. Peço mil desculpas, o Eduardo tá com toda a razão.
O código, né, foi a fala ou a língua portuguesa foi utilizada. O canal de conversa entre os dois, o canal de comunicação, qual é? Qual o canal que foi utilizado para os dois se comunicar? Foi a própria fala, né? Então, o canal é a fala. E aí, qual é a mensagem que foi Tia, dita aí na comunicação entre os dois? Diga, tia, Vitória. Como é, qual Vitória? foi o dia dessa atividade? Foi semana passada, O dia dia. 21, né? Pronto, a mensagem que a Gabi colocou é: Felipe está na hora de acordar. Então, isso que está destacado ó, na questão, Felipe está na hora de acordar, é a mensagem. Por isso, essas várias pessoas colocou aí D no chat, está correto, tá bom? D, mensagem, resposta correta. E o referente? O referente é o assunto tratado da conversa entre os dois, que no caso é o horário dele acordar, tá certo? Esse dever, Vitória e os demais, é de inglês, tá certo? Quinta, podemos afirmar que o referente é. Alguém poderia me dizer antes da resposta o que é o referente? Referente é o quê? Referente, tu tá se referindo a quê? É o assunto, referente àquilo a que eu me refiro, aquilo sobre o que eu estou falando, seja o assunto. Então, já tem a resposta aí. Qual é a resposta? Qual é a Ponto resposta? da mensagem. Letra B. Todo mundo aí acertou. Oi, Tainara? Vamos lá para as funções de linguagem, tá certo? Elementos da comunicação em função da linguagem estão estritamente ligados, tá bom? É um conteúdo que está dentro do outro. Eu espero que vocês tenham entendido completamente, memorizado os elementos da comunicação. E agora eu quero que vocês também memorizem, tá certo? E compreenda as funções da linguagem. Então, como identificar cada uma delas, tá certo? Primeiro eu quero saber como é que a gente identifica a função referencial, também chamada de denotativa. Alguém poderia me dizer? Como é que eu identifico ela? Pode ser com as próprias palavras de vocês, tá bom? Pode ser dando exemplo. Como é que eu identifico a função referencial denotativa no texto? Como é que eu sei que esse texto ele tem essa função? Alguém arrisca? Hum? Porque ele está explicando. O que mais? Está explicando o texto? Gabi, tu quer ligar teu microfone não para te explicar melhor? Eu acho que é porque o texto referencial e denotativo, ele sempre será um texto explicativo, vai trazer uma informação objetiva, sem subjetividade, a mensagem clara e direta. Pronto. Eu tiraria o explicativo, mas o restante está perfeito. O texto que tem função referencial denotativa é aquele texto que vem informando sobre alguma coisa e nada mais. Ele é bem objetivo, assim que você lê, você compreende, tá certo? Não tem nada de subjetividade, ou seja, não fala nada sobre a pessoa que está escrevendo o texto, não fala a opinião da pessoa sobre o acontecido, não fala sobre as emoções que a pessoa sentiu a partir do acontecimento. O texto vem somente informando. Então, se o texto é informativo, como a notícia, por exemplo, esse texto ele é referencial ou também chamado de denotativo. Por que denotativo? Porque a linguagem é bem objetiva, certo? Lembrem-se do período passado, denotação e conotação. Denotação é quando eu uso as palavras no seu contexto original. Por exemplo, o leão, ele é um animal lá da selva, tá certo? Tem a juba. Leão, nesse sentido de animal da selva, ele é o quê? Sentido denotativo. Mas quando eu digo que fulano é um leão, João é um leão. O João, uma pessoa de carne e osso, ele não pode ser um leão. Eu estou usando a linguagem conotativa. Estão lembrados? Isso é importante, tá bom? Não esqueça que ele cai muito no Enem. Então, gente, ó,
A função referencial denotativa, ele trabalha com a informação. Se você lê um texto que está somente informando sobre alguma coisa que aconteceu, está acontecendo, vai acontecer, ele é um texto referencial ou denotativo. Alguma dúvida sobre isso? Como ninguém respondeu, eu acredito que não. Como é que eu identifico a função emotiva? Emotiva já diz muita coisa, né? Emotiva vem de emoções. Muito bem, Vivi. Quando tem emoções e sentimentos. Mas essas emoções e sentimentos pode ser de qualquer pessoa? Não, né, Vitória? Essas emoções, esses sentimentos, tem que ser da pessoa que está falando no texto, tá certo? Que se for um poema, por exemplo, pode ser o eu lírico. E quem é o eu lírico? O eu lírico é aquela pessoa que fala no poema, tá certo? Então, eu escrevo um poema, por exemplo, e digo: hoje meu coração está batendo forte, de alegria por ver você sorrindo para mim. Olha, hoje, meu, se é meu, é o coração da pessoa que está falando num poema, certo? Acordou feliz por ver você sorrindo para mim. Me é a pessoa que está falando no poema. Então, essa pessoa que fala no poema é o eu lírico. O meu e o me, meu, de meu coração, e sorrindo para mim, é a primeira pessoa. A primeira pessoa é aquela que fala num poema ou num texto, tá certo? Então, eu identifico a função emotiva quando tiver o quê? Emoções, sentimentos, tá certo? Ideias da própria pessoa que fala no texto. Quem é a pessoa que está falando no texto? Ele é o emissor, tá certo? O emissor é aquele que emite a mensagem. Então, a função emotiva, ela será marcada pela subjetividade. Gente, essa palavra cai muito no Enem. Subjetividade, o que é? Subjetividade é aquilo que é próprio de cada um. Os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas ideias é próprio de mim. Então, tudo isso é minha subjetividade, tá certo? Essa subjetividade, ele foca em quem? No emissor, porque o emissor sou eu, sou a pessoa que está falando na mensagem, tá certo? Eu que estou transmitindo a mensagem. Compreendido? Alguma dúvida? Bora para o próximo. Como identificar a função poética? Poética também diz muita coisa, né? Poética vem de poemas. Mas é só poemas que tem a função poética? Como é que eu identifico a função poética? Quais características faz eu ter certeza que um texto ele é poético? Alguém se arrisca? Ninguém? Gente, ó, no período passado a gente estudou texto literário e texto não literário, certo? Lembra disso daí? Todo texto literário, ele tem função poética, não esqueça disso, tá bom? Se você lê um texto e se você vê que tem conotação, esse texto ele é literário. E se ele tem conotação, esse texto é poético ao mesmo tempo, tá bom? Então, a função poética é muito comum encontrarmos em textos repletos de conotação, e se esse texto de conotação ele é literário, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção num detalhe para não confundir poético com emotivo, porque você pode ler um poema e nesse poema, certo? Se estiver falando sobre qualquer outra coisa, mas não do sentimento do eu lírico, tá certo? Esse texto é poético. Mas se estiver falando do sentimento do eu lírico, esse texto ele é, qual é o nome? Emotivo. E aí, deu para entender essa diferença? Pararam de responder, vocês estão me ouvindo? Deu sim, tia. Para o próximo, como identifico a função fática? E aí, a fática? Qual é a característica principal da fática? É quando alguma coisa faz uma linguagem referente a ela mesma, tia? Eu acho que é isso, não sei. Não, isso daí é a metalinguística. Mas, acho que se não me engano, foi a Vitória, colocou ali alguma coisa sobre diálogo. Gente, a função... Mas valeu, viu, Vitória,
a participação acho melhor do que a aprendizagem em si. Então, vamos lá. A função fática tem a ver com diálogo. São duas pessoas tentando. Só um pouquinho. A gente, desculpa parar, já que tá uma. Estão fazendo uma construção e uma pessoa que acabou de se machucar, desculpa aí. Vamos lá, função fática. Vocês nem perceberam, né? Mas eu liguei o microfone para poder perguntar como é que a pessoa estava. Pois sim, função fática tem a ver com diálogo, tem a ver com duas pessoas tentando se comunicar, certo? Tentando transmitir uma mensagem uma para a outra. Então, a função fática tem a ver com conversação, com diálogo, tá bom? A intenção é manter o contato com o receptor, ou seja, manter a conversa. Então, sempre que você lê um texto que tiver duas pessoas tentando conversar, tá certo? Tentando dialogar, então isso é o texto fático, tá bom? Como identifico a função conativa ou apelativa? Apelativa a gente também já diz muito, né? A gente fala muito no nosso cotidiano, o fulano tá apelando já. O que é esse apelar? O que é essa função conativa apelativa? Alguém se arriscaria? Convenceu, a Vivi tá afiada. Muito bem, Eduardo, Gabi, outra pessoa não viu aqui a mensagem. Não viu que a outra Gabi também falou convencer, então vamos lá. Todos ok. Gente, a função conativa apelativa é sempre quando vocês vê, tá certo? É quando vocês notar que está tendo, né, uma tentativa de convencimento para que alguém faça alguma coisa, tá certo? Como a Gabi aqui deu um exemplo, a Ana Gabi, como na época da política a gente está, né? Vote em mim, né? Vote em mim porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para o bem da sociedade. Aí está tendo uma tentativa de convencimento, tá certo? Esse convencimento, no Enem, pode vir com a palavrinha mais bonitinha, que é persuasão. Persuadir é a mesma coisa de convencer, tá certo? Então, vamos lá. Função conativa apelativa, estamos falando de texto de persuasão. Persuadir é convencer o outro. O emissor, que é aquele que fala, né, aquele que emite a mensagem, ele procura convencer o receptor, aquele que recebe a mensagem de alguma coisa, tá certo? Agora sim, a última. Como identificar a função metalinguística? A Gabi, ela até já deu já iniciou, tá certo? A função metalinguística é aquela, certo? Em que a língua, ou então o código, no Enem pode vir um código, quando vocês veem a palavra código, aí você vai saber que é a língua, tá certo? Então, quando você vê a língua explicando a própria língua, ou falando da própria língua, ou seja, o código falando do próprio código, vai ter a função metalinguística, tá certo? Como assim, Eugênia? Se eu pegar um texto e nesse texto estiver falando sobre o que é um texto, estiver conceituando o texto, então eu vou ter um texto falando sobre texto. Então, função metalinguística, tá certo? Se eu pegar um dicionário e nesse dicionário eu for procurar o significado da palavra dicionário, eu vou ter, né, a língua, que é o dicionário, falando sobre o próprio dicionário. Se eu pegar um texto, nesse texto tiver escrito em francês, só que esse texto em francês está falando sobre a língua francesa. Então, eu tenho a língua francesa explicando ou falando sobre a língua francesa. Então, língua falando da língua, código falando do código. Entendido? E aí, entenderam? Bora corrigir a atividade também da semana passada, do dia 21 a 7 português, tá bom? Identifique a frase em que a função da linguagem predominante é a função referencial. Aí você tem que lembrar o que é a função referencial. Alguém lembra o que é a função referencial? Bem rapidinho aí. Função referencial.
Alguém? Função referencial? Gabi, mais na frente eu comento esse teu comentário aí, viu? Gente, o que é função referencial? Bem rapidinho. Esqueceu, Vitória? Como é que eu identifico a função referencial? A função referencial, ele serve para quê? Se refere a algo, né? Muito bem. Pronto, e esse algo que ele está se referindo é a informação. Então, Eduardo e a Jádila, um complementou o outro. Qual é dessas opções A, B, C ou D que nós temos aqui uma frase, certo? Em que alguém está informando sobre alguma coisa, está se referindo sobre alguma coisa? Item C, tia. Tem que ser, muito bem. Bora ver aqui aquela letra A. Siga o meu exemplo, você se sentirá melhor. Não tem informando nada aí, né? Esse siga o meu exemplo, você se sentirá melhor, ele está apelando, tá certo? Ele está tentando convencer a pessoa a seguir o exemplo dele. Então, a letra A seria apelativo, tá certo? Porque ele está tentando convencer alguém a fazer alguma coisa. Letra A não é a resposta. B. Estou muito animado com o meu novo emprego. Ele não está informando nada. Ele está falando do sentimento dele. Vitória, tô amando. A Vitória disse que é emotiva. Ele está falando do sentimento dele. Ele está falando que ele está o quê? Animado, né? Então, a letra D é emotiva. A C, como vocês já falaram, ele é referencial, porque ele está somente informando. Está somente se referindo sobre um assunto específico. Qual é esse assunto? Existem 3 acentos gráficos na língua portuguesa. Ele está se referindo, né, sobre os acentos gráficos da língua portuguesa. Então, ele está somente informando. Então, letra C, correta. D, sim, sim. Não, sim, sei, estou ouvindo, claro. Isso daqui isso tem a ver com canal de comunicação. Ou seja, aqui eles estão tentando se comunicar. Essa linguagem aqui da letra D, a função dele é a função prática. Gente, quem está participando, eu estou percebendo que está entendendo. Eu espero que os outros também estejam, tá certo? E eu estou mais animada com a compreensão de vocês. E eu estou muito feliz. Segunda, qual a função de linguagem presente na frase? Ligue agora, não perca essa oportunidade. E aí, é função expressiva? Gente, a função expressiva, ela também é a função poética, viu? Ela Função aliás, expressiva é apelativa, emotiva. tia. Oi? É a função apelativa? Muito bem, Tainara. Viu? Ligue agora, não perca essa oportunidade. Ela é apelativa porque está apelando para alguém fazer alguma coisa. Ou seja, está tentando convencer alguém a fazer alguma coisa. Quer fazer o quê? Quer ligar agora, tá certo? Portanto, a correta é a letra B, função apelativa, tá certo? Só para voltar aqui, a função expressiva nós não vimos ela nas explicações, né? Como assim apareceu onde essa função expressiva? A função expressiva é a mesma coisa de emotiva, tá bom? Então, o Enem pode vir emotiva ou expressiva. É a mesma coisa da referencial. Pode vir o quê? Referencial ou denotativa. A apelativa pode vir como no Enem? Pode vir apelativa ou conativa. Então, vocês têm sempre que decorar, memorizar os dois, tá bom? A função metalinguística é o que mesmo? Agora eu vou pegar um exemplo que a Gabi colocou no chat. A função metalinguística é quando eu tenho um código falando do próprio código. A Gabi deu um exemplo assim no chat. Se um filme da Netflix estiver falando sobre a Netflix, então é o quê? É o código, certo? Falando do próprio código, tá bom? Então, o filme da Netflix. E nesse filme está falando de quê? Da Netflix, certo? Então, nós temos uma função metalinguística. A função fática são 2 pessoas tentando conversar, tá bom? Terceira, com qual elemento da comunicação está relacionada a função metalinguística da linguagem? Eu acabei de falar que a função metalinguística é alguma coisa falando de alguma coisa. Quem é que fala? Sobre ela mesma? O código. Muito bem, Tainara. Quando eu tenho um código falando do próprio código, muito bem, Eduardo, eu tenho a função metalinguística. Mas eu quero saber se vocês lembram o que é código. O que é o código? Alguém? O código é o signo. É o conjunto de sinais. E os sinais é o quê? Façam aí essa ligação entre uma coisa e outra.
Os sinais são a mesma coisa dos... São letras, pontos, e as letras dos pontos são o quê? Os gestos são tudo o quê? Qual é a palavrinha? São signos, viu? Então, gente, bora lá, bora... Vamos organizar essa salada de informações. O código é o conjunto de signos, e esses signos são os sinais. E os sinais são o quê? São as palavras, as letras, os sinais, os gestos, tá certo? Código é a reunião, ou seja, o conjunto de tudo isso daí. Isso daí o quê? Os gestos, palavras, pontos, né? A pontuação, a acentuação, isso daí são os signos, também chamado de sinais, tá bom? Quarta, indique quais funções da linguagem estão presentes nas seguintes frases. Na letra A, alô, alô, qual é a função? Alô, alô, onde é que eu vou encontrar isso daí? Sim, Vitória, deixa eu ver aqui teu comentário direitinho. A Vitória está perguntando se metalinguística é a mesma coisa de código, então. Vitória, sempre quando tu vê o código falando dele mesmo, certo? Do código, é código falando do código, então nós temos a função metalinguística, tá certo? Alô, alô, como muita gente colocou aí, não lembro mais quem, porque as mensagens estão só subindo. Alô, alô é função fática, ou seja, tem alguém tentando se comunicar com outra pessoa. Então, letra A, fática, tá certo? Muito bem. B, 1995 foi um ano muito difícil para mim. E aí, qual é a função? Emotiva. Muito bem, Larissa, Tainara, Vitória, Vitor, Gabi. Quando ele fala mim, ele está falando dele mesmo. E sempre quando o emissor fala dele mesmo, a função é emotiva. Ele está falando das emoções dele. A emoção dele aqui é o quê? É de tristeza, é de lembranças ruins, né? Então, letra B, emotiva. C, que ódio, que raiva. E aí? Tudo bem, Larissa? Isso, Vitória é emotiva. Quando ele fala que ódio, que raiva, ele está falando assim, ele não tem o eu, não tem o mim, mas quem está com ódio e quem está com raiva é ele mesmo. Então está subentendido aí, tá certo? Que a pessoa está falando dos seus próprios sentimentos, que é de ódio e raiva. Então, por mais que não tenha o eu, não tenha o mim, que são elementos da primeira pessoa, não tem, mas está subentendido. Que ódio, que raiva quer dizer que a pessoa está falando dos próprios sentimentos dela. Portanto, emotiva. Parabéns para quem acertou. D, claro, não é mesmo? E aí? Prática, muito bem. Isso daí faz parte de uma conversação. Uma pessoa está perguntando para a outra que ela não está achando claro, né? Se ela não está achando que está na cara, né? O que eles estão conversando lá, portanto, parabéns. É prática. Quinta, eu acho que é a última já. Ai, não. Quinta, assinale as opções nas quais é usada habitualmente. O que é habitualmente? Alguém sabe dizer? O que é habitualmente? São 8, né, Vitória? O que é habitualmente? Normalmente, né? Comumente, frequentemente. Muito bem, Eduardo. Diariamente. Muito bem. Então, assinale as opções nas quais é usada habitualmente, ou seja, comumente, frequentemente, a função apelativa ou conativa da linguagem. É mais de uma opção. Nos discursos políticos, é usada a função apelativa? Sim ou não? Sim. Sim, né? Muito bem, Eduardo, muito bem, Aurelane, Vitória, muito bem, Vitor, Caio. Nos discursos políticos, há função apelativa, sim. Os políticos tentam convencer as pessoas a votar nele, portanto, letra A é função apelativa. O Vitor colocou já as duas respostas, Vitor, você acertou, viu? No horóscopo, gente, tem função apelativa ou conativa? Não. Tem não, né? Muito bem. Letra C, propagandas. Tem propaganda de qualquer produto aí? Tem função apelativa? Tem alguém tentando convencer alguém alguma coisa?
Tem sim, né? Jadila e Eduardo, muito bem. Então, ó, nas propagandas, nós temos a função apelativa conativa, porque a propaganda tenta convencer alguém a comprar um produto, tá certo? Ou a contratar um serviço. E nos dicionários não temos funções conativa nem apelativa, certo? Temos a função referencial. Parabéns, todos vocês acertaram. C. Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao contexto comunicativo, tendo como principal objetivo informar o receptor da mensagem sobre o assunto específico? Gente, aí no enunciado tem uma palavrinha-chave, que é a palavrinha informar. O objetivo é somente informar o receptor do assunto específico. Então, qual é essa função da linguagem? Todos vocês colocaram essa... Referencial denotativa. Muito bem, Tainara, e todos vocês que colocaram no chat. A função que tem a função de informar, a função referencial, também chamada de denotativa, é a única que vem com somente essa função, certo? Com essa intenção, deixar a gente informado. Então, letra D. Parabéns, viu? Sétima. Assinale as duas opções que indicam características da função emotiva ou expressiva. Emotiva é quando o emissor fala dele mesmo. Letra A, é pessoal. Se é pessoal, é próprio da pessoa, sendo utilizada na primeira pessoa do discurso. Quem é a primeira pessoa do discurso? É o eu, é o me, é o meu. Isso é emotivo? A letra A se refere à função emotiva? Sim ou não? Sim, muito bem, Tainara, Eduardo, Geisa, Gabi, Larissa. Olha, então a função emotiva é sempre quando a pessoa, se a pessoa então é pessoal, está falando dela mesma. Se está falando dela mesma, então é na primeira pessoa, tá bom? Que a primeira pessoa é o eu, é o mim. B, predomina o uso de verbo no imperativo. Como assim verbo no imperativo? Nas aulas passadas a gente viu sobre isso aí. O verbo no imperativo é quando a gente utiliza palavras que indicam ordem ou pedido. Quando eu falo assim, ó, olhe para mim, esse olhe é tipo uma ordem, certo? Ou então um pedido. Então, o olhe é um verbo, né, uma ação, e está no imperativo, porque ele tem sentido de pedido ou de ordem. Olhe para mim, é como se eu estivesse pedindo, ordenando para vocês olhar para mim. Cale a boca. Cale é o verbo, né, a ação, e quando eu falo cale, está implícito, ou seja, implícito não, está na cara mesmo, está explícito que eu estou pedindo ou mandando para calar, tá certo? Então, esse uso de verbo no imperativo faz parte da função emotiva ou expressiva, sim ou não? Sim ou não? Nós usamos verbo imperativo, tem a ver com função emotiva? Tem não, né? Muito bem. Ele tem a ver com outra função da linguagem. Qual é ela? Vocês lembram? Qual é a função da linguagem que pede alguma coisa a alguém, que manda? Esses verbinhos é usado para convencer alguém a fazer alguma coisa. Apelativo, Eduardo. Muito bem, Tainara. Viu? Então, o verbo imperativo é da função apelativa conativa. C. Há a presença de interjeições que enfatiza o discurso. Interjeição é a questãozinha que a gente usa muito no WhatsApp, meu povo. A gente usa muito tempo quando a gente fala lá, a gente já coloca logo ele. Tá aqui, ó, cidadãos, o Adel colocou, cidadão, e colocou várias interjeições. Essas interjeições são utilizadas muito no discurso É o discurso da função emotiva ou expressiva, sim ou não? As interjeições é utilizada na função emotiva ou expressiva, sim ou não? Alguém já colocou que marcou A e a C. O Eduardo disse sim, a Gabi sim. Sim, a resposta, então, a correta é a A e a C.
Porque as interjeições, gente, ela é utilizada, ela ajuda a gente mostrar as emoções da gente, sem tá com raiva, se a gente está alegre. Ai, que alegria! Pega e bota lá um monte de interjeição né, para enfatizar, ou seja, para chamar a atenção cada vez mais para o sentimento da pessoa. Portanto, letra A e letra C. Letra D, transmite uma informação de forma clara, objetiva e direta. A gente sabe que transmitir informação é própria da função referencial ou denotativa. Oitava e última para me liberar vocês. Em qual função da linguagem a ênfase é quando eu quero chamar atenção para alguma coisa. ênfase e enfatizar, certo? São palavras que vêm uma da outra, certo? Se originam uma da outra. Então, sempre quando vocês verem a palavra enfatizar ou ênfase, tem a ver com chamar atenção para alguma coisa, tá bom? Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao código comunicativo? Espero que vocês não esqueçam, código é o quê? A língua utilizada, né? Toda a junção, ou seja, toda a união, todo, né, o conjunto de signos ou sinais, que é a mesma coisa, formam um código. Então, essa ênfase é dada ao código comunicativo, tendo como principal objetivo o uso de um código que possibilite explicar o próprio código, ou seja, é o código falando do código, é a língua falando da própria língua. Então, qual é essa função que a gente já viu aqui bastante vezes? É a letra B, é a metalinguagem. Gente, hoje eu estou mais animada do que na aula passada. Na aula passada eu vi que ficou muitas dúvidas, e nessa eu estou vendo vocês bastante, assim, em consonância com a aula, viu? Todos vocês que participaram, vi que vocês estavam, assim, afiadíssimos. Estou muito feliz, espero contribuir para a aprendizagem de vocês, como sempre digo. Estou muito feliz que nós temos 50 pessoas nessa aula. Muito obrigada, Eduardo. Eugênia, eu estou morta de feliz, é por isso. Desde o início da aula que eu estou morta de feliz pela frequência desses alunos, né? Assim, tem 50 pessoas, né? Aí, tirando a gente, nós professores que estamos, tem mais de 40 pessoas na aula, com certeza. Né? Uhum. Parabéns, parabéns. Gente, ó, muitíssimo obrigado. Obrigada também pelos comentários, tá certo? E eu achando que a aula tinha sido... Porque no comecinho vocês viram que aconteceu um probleminha, bem no comecinho da aula, e agora uma pessoa se machucou, nem sei como é que tá ainda aqui. Aí essas coisas acabam... Quando a gente tá em casa, a gente tenta se concentrar, mas infelizmente acaba acontecendo algumas coisas, eu peço desculpa, tá bom? Mas eu tô muito feliz pela aprendizagem. Eugênia. Oi, Lúcia. Eugênio, o Gabriel estava perguntando aqui no chat quem é responsável pela frequência. Eu vi ele perguntando aqui, estava olhando as mensagens do chat. Pelo que eu percebi, tem cada aluno de uma sala responsável pela frequência, mas tem alguns que eu não sei quem é. Aí, para poder, como é que fala? Não deixar ninguém de fora, eu pedi para o Kelvin fazer de todas as turmas, todas. Mas tem alunos separados também responsáveis por cada turma. Tá entendendo? É do terceiro A, estão me dizendo aqui que é o Joaquim. Eu achei legal. Quem foi que fez esse esquema, Eugênio, de deixar cada um separado, responsável por sua turma? Eu achei legal, e achei legal o Kelvin também fazer no geral. Achei legal as duas estratégias. A estratégia por sala foi do DT, e a estratégia do Kelvin foi porque eu estava preocupada, porque algumas turmas eu não vi ninguém fazendo. Aí, para não deixar ninguém sem a frequência, eu pedi para o Kelvin fazer também. Ótimo. Gostei da tua estratégia, adorei a estratégia dos DTs. A Gabizinha está dizendo aqui que do terceiro F é ela. Olha, essa estratégia dos DTs, parabéns, DTs. Foi excelente também, viu? Muito boa. Eu gostei da tua, porque a gente tem um geral, e os DTs têm de cada sala deles, né? Legal. Gente, quem já colocou o nome, certo? Já está liberado. Muito obrigada. Hoje não tem e-mail. Hoje tem a do Enem Mix. Eugênia, vamos só explicar aqui uma coisa, uma pergunta, que eu não sei exatamente quem fez, mas porque eu estava aqui falando, não estava no chat, mas perguntando se quem está na aula vai ganhar crédito. Aí é bom a gente explicar. Sim. Explicar como é que vai ser, né? Eu nem tinha visto no chat. E aqui bem que tu viu.
Deixa eu só interromper aqui a gravação. Gente, ó, a partir da próxima